Bem, a questão da Síria, o Rodolfo explanou muito bem. Eu quero chamar a atenção de algumas coisas, né, é, que, assim, na minha visão, me deixam assim, um tanto quanto espantado. Por exemplo, essa questão do cisne negro. O cisne negro realmente parece que existiu, porque é engraçado. Agora todo mundo alertou o Assad, mas o Putin chamou, né, não sei se o Rodolfo concorda, Putin chamou lá o pessoal da SVR, chamou toda a inteligência para saber o que aconteceu. Olha só, como é que a gente está monitorando aqui e não acontece nada. O comandante da tropa, né, o comandante da tropa lá foi substituído. Chegou um tenente-general para dar o jeito e provavelmente ele fez um diagnóstico muito preciso, que os russos bombardearam muito nos primeiros dias e depois, quando a gente vê só os sírios recuando, me parece que a questão ficou, opa, peraí, tem alguma coisa errada, e aí o Putin percebeu que a inteligência dele falhou de novo, né? Já tinha falhado lá no começo na Ucrânia e falhou de novo. Então, agora, eu considero assim que o cisne negro, todo mundo agora dizia que sabia, né? Quando, na verdade, por exemplo, as movimentações da Turquia com esse pessoal já são conhecidas. Né, uns 4, 5 anos, a Turquia está movimentando ali em cima do... Pô, será que nenhum serviço de inteligência pegou isso? Os israelenses estão fazendo... o Ali Ramos colocou aqui uma questão, ele falou numa live que nós fizemos, né, sobre essa troca de informações, né, principalmente ano passado, né, entre o regime do Assad, né, nós vimos, né, Israel bombardeando várias instalações do Irã, vamos dizer assim, Irã, porque a gente não ficar especificando, do Irã e do Hezbollah, e o regime ficar completamente quieto. Então, esse tipo de coisa, né, já estava em movimento, aguardando talvez, sei lá, a oportunidade de se lançar no momento de maior fragilidade. E nesse momento a gente sabe que a Rússia está fazendo um esforço grande na Ucrânia, vai lançar uma ofensiva de inverno, a gente não sabe quando será exatamente, mas lançará a ofensiva de inverno, está resolvendo, né, expulsando, avançando forte lá em Kursk. Então é um momento que a Rússia, para dividir esforços, ela precisaria de um empenho sírio, e ao que parece, né, isso não foi feito. E me chamou muita atenção aquela viagem do Assad, uma viagem, 15 dias de guerra, né, o Assad, em vez de estar à frente lá das tropas, né, como seu pai fazia, seu pai fez, né, na Guerra dos 6 Dias, no Yom Kippur, que ele foi lá para a linha de frente, não, ele justamente vai para Moscou, sei lá, para pedir, a gente não sabe direito o que aconteceu, mas logo em seguida ele leva a família para lá, quando o regime ainda tinha, né, amplas condições de se defender. Então, esse cisne negro foi a inoperância do governo Assad em tomar as providências cabíveis para a defesa, que não é algo, como o Rodolfo bem ressaltou, algo de agora. Né? E outra coisa que a gente pode falar, que é um cisne negro, né, que a gente não sabe como será a evolução desse cenário sírio. Eu normalmente tenho feito 3 cenários, né? E depois a gente pode falar sobre isso, mas a coisa, se alguém pensa que alguém ganhou substituindo o Bashar al-Assad por esse regime, eu acho que vai ter uma grande decepção. É importante aqui destacar que o exército sírio em 2023 tinha 170 mil soldados mobilizados, e as forças de defesa nacional, que no ápice do conflito em 2014 e 2015 chegaram a ter 300 mil homens e mulheres, tinha em torno de 50 mil. E as forças de defesa nacional, elas foram concebidas pelo general Soleimani, que foi morto, né, num bombardeio americano em 2020. Então, o que acontece? Desde os acordos de Astana... Rodolfo, oi. Notícia de agora, 21 e 25. A Turquia invadiu o norte da Síria. Sim, era uma operação meio que já desenhada, só que até importante frisar que isso é a 4ª operação turca no norte da Síria, buscando estabelecer uma buffer zone de em torno de 100 quilômetros, sob pretexto, né, de desalojar
unidades operativas do PKK, do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que a Turquia acusa de ter ligação com a YPG, que é as Forças Democráticas Curdas, né? O que acontece? Esse tipo de ofensiva desagrada aos democratas que apoiam e precisam dos proxies curdos. Em contrapartida, torna o cenário muito instável, muito instável. Há uma certa tolerância do HTS, ou seja, da Hayat Tahrir al-Sham, juntamente com o chamado Comando Militar Supremo, que congrega, né, os proxies turcos, por enquanto, com essas ações da Turquia, porque o MTI, a Agência de Segurança e de Inteligência Turca, foi quem financiou o HTS por grande parte desse tempo, com treinamento, insumos, abastecimento, etc. Mas não sabemos se os turcos permanecendo nessa área terão estabilidade, lembrando que por 4 operações que os turcos fizeram, eles não conseguiram nunca avançar em grande profundidade, seja por problemas logísticos, seja por vulnerabilidades de alargar as linhas, se sujeitando a muitos ataques de emboscadas. Lembremos que em 2017 e 2018, como os turcos perderam em Leopard 2A6, em diferentes emboscadas. Então, precisamos entender que o exército turco ele não tem, historicamente, esse nível de eficiência para alardear um controle de área tão largo e numa área tão hostil e sujeita a emboscadas. Não sabemos se isso é sustentável. Vide os ataques turcos no norte do Iraque e no sudeste do país, que nunca estabilizaram a guerrilha do PKK. É muito engraçada a propaganda do Erdogan, do Recep Erdogan. Neutralizamos 500 terroristas do PKK. Nunca resolve nada, continua sempre a mesma coisa. E sempre lá, entretanto, propagandeando o TP2 Bayraktar e os A-15, né, os drones turcos, né? Serve até muito mais para fazer propaganda para venda do que ter eficácia de combate. Então, agora, tem essa realidade do Kurdistão, veremos batalhas em Raqqa, veremos batalhas em Manbij, ali no centro-norte da Turquia, teremos tensões a leste do Rio Eufrates. Lembremos, os curdos controlam a maior jazida petrolífera e de extração de petróleo da Síria na bacia de Konoko, que é roubado pelos Estados Unidos. A verdade é essa, é contrabandeado na cara de pau pelos Estados Unidos através dos curdos. Em torno de 200 mil barris são extraídos dali. E isso vai criar tensão. O HTS já tentou fazer umas infiltrações ali na bacia do rio Konoko. Então, é uma situação precária. Os curdos estão se vendo cada vez mais isolados. Os chamados tribos árabes que apoiavam os curdos ali no leste já não tem mais aquela lealdade. Então, o mosaico da Guerra Civil Síria está longe de estabilidade. Longe de estabilidade. Não confiemos no Exército Nacional Sírio e na divisão Al-Surad, dentre outros, o Hurad al-Zadin, que são grupos que são verdadeiras gangues, cada qual com seus interesses. Com os seus interesses criminosos. Porque a verdade é essa, são facções criminosas institucionalizadas para visando o controle de território. Ninguém ali opera dentro de uma legalidade. É tudo contrabando, extorsão, etc. Portanto, essas facções não têm estabilidade entre elas. É questão de tempo voltarem a ter conflitos. Lembremos que Idlib, o Al-Julani, teve tensões. Tensões com o Al-Ziza, com a organização Al-Ziza. Então, não é simples assim, como o Ocidente, a CNN, está falando como se fosse só o HTS para governar a Síria. Não é simples assim. As pessoas estão equivocadas. Tem cerca de 20 organizações dentro desse guarda-chuva, cada qual com interesses próprios. Esquece, não tem pano de fundo ideológico que solidifique e unifique esses grupos. Não existe. São facções praticamente criminosas. Chamar de rijadistas, progressistas, é nada mais do que estabelecimento de uma narrativa para legitimar a conversação do Ocidente coletivo com a HTS, que tem origens com a Al-Qaeda. A verdade é essa. Tem origens com a Jabhat al-Nusra, salafismo, advogam o salafismo como um pano de fundo ideológico, né? Mas na verdade também opera como uma facção criminosa. A verdade é essa.
Agora, a caracterização é salafista, tudo aquilo que o Ocidente tanto criminalizou. Tanto que Al-Jubalani e a HTS estão até agora no site do Departamento de Estado listados como organização terrorista. Na União Europeia também. Mas se tornaram jihadistas progressistas, mostrando, portanto, o nível da nossa mídia ocidental mainstream. Então a situação está longe de estabilizada na Síria. Lembrando, só para concluir, a região de Al-Tanf, ali no sul, na fronteira com a Jordânia, tem os proxies americanos, que já expandiram-se para o deserto central e para a fronteira com a Jordânia. O Al-Tanf trabalha como? Com contrabando na fronteira georgiana. Contrabando com um monte de insumos. E são proxies americanos. Então, e repito, tem a ressurgência do Estado Islâmico. Então a situação é bastante complicada. Engana-se quem pensar que aquilo ali vai ficar estabilizado. A tendência é virar uma Somália 2.